Olá pessoal, tudo bem? Mais um Papo TPD e hoje eu tenho uma presença ilustre aqui comigo, né? Meu amigo, parceiro e cliente, além de tudo isso, né, cara? Que posso chamar de um dos meus melhores amigos aí, né? Valeu, gente. Que a gente tem... Recíproca é verdadeira. Obrigado, cara. Deixa eu apresentar ele direito, né? Dr. Walter Batilani Filho, um grande reabilitador, um grande profissional, um grande estudioso e um grande professor. Cara, eu falo isso com propriedade porque eu aprendo muito com você. Muito obrigado. Eu aprendo muito diariamente quando a gente está trabalhando junto, quando a gente está discutindo os casos, né? E eu vejo assim a importância da comunicação que a gente tem e a liberdade que a gente tem um com o outro de dizer aonde a gente precisa melhorar, aonde a gente precisa, qual caminho a gente deve seguir. Cara, isso são poucos clientes que me permitem às vezes opinar dessa maneira, né? E participar tão de perto dos casos que a gente tem feito. Então, primeiramente, te agradeço, né? Obrigado sempre pela parceria, Obrigado pela você, disposição, né, cara? De sempre estar junto com a gente aí, tá? Bom, estamos aí, né? Eu não tenho nem palavras para também descrever a amizade, o respeito, a admiração que eu tenho pelo Gineton. Eu falo que ele é o profissional que ele vem se tornando, né? Ele ainda, eu acredito que tem muito a crescer ainda, né? A aprender. É proporcional ao tamanho da pessoa que ele é. Então, além de ser um cara muito dedicado, é um pai muito dedicado, é um amigo muito dedicado, muito generoso. Cara, obrigado. E agradeço o convite também para poder compartilhar alguma coisa que que eu possa contribuir com seus... Eu não podia, já estava fazia tempo já, né? Te convidando, seus seguidores, cara. aí. Eu sei que o nosso tempo é muito restrito, é muito curto, né? A gente às vezes não consegue administrar ele, mas já fazia tempo que eu estava no pé dele, cara, e a gente precisa compartilhar algumas experiências que a gente tem com o pessoal que segue, né? Com o pessoal que segue, que te segue, porque eu vejo que a gente tem conseguido resultados muito acima da média. Então, não tem como deixar de fora, né? Não tem como deixar de compartilhar, né, cara? Com certeza. Eu acho que a gente vive na era do compartilhamento, né? De você cooperar, cara. De você compartilhar. E eu acho que essa evolução, ela se dá justamente, a evolução dos nossos casos, do primeiro, do segundo, até os nossos casos atuais, como os nossos casos atuais melhoraram, mesmo sendo o mesmo dentista e o mesmo técnico trabalhando. Cara. Eu acho que vem da humildade, a gente assumir, né? Quando não sabe alguma coisa ou quando precisa melhorar alguma coisa e também aprender com os nossos erros, né, Gineton? E essa troca de informação gera ideias. Né? Geram ideias que às vezes... A gente se surpreende com as ideias, às vezes que a gente tem. Pô, cara, dá para fazer assim, dá para fazer assado. E os resultados, né, que essas ideias vão nos proporcionando. Isso. Só ter ideia não adianta, né? A gente precisa ter ação, né? E a metodologia para implementar, né? Exatamente. Então, assim, cara, eu vejo que se a gente fosse fazer uma retrospectiva aqui, uma hora dessa a gente podia fazer, colocar vários casos que a gente já fez, desde o primeiro até o que a gente tem feito ultimamente, né? Sim. O quanto a gente evoluiu, né? O quanto a gente conseguiu melhorar, né, cara? Então, isso é perceptível. Contar uma história para vocês, a gente fez alguns casos, a gente começou a trabalhar tem uns 3, 4 anos junto, né? A gente já se conhecia há um tempo, eu voltei para Cascavel e começamos a trabalhar junto. E um dos primeiros casos que a gente foi realizar era um material novo na época ainda, nem ele, nem eu tinha tanta experiência com esse caso, mas coincidentemente a gente estava indo para um congresso, um grande congresso na Europa, o primeiro, né, de nós dois, na realidade, aquela ansiedade, e a gente resolveu mostrar esse caso, e era um dos primeiros casos que a gente tinha feito. Aí lá na Itália, ainda lá na Itália, antes do congresso, umas 3 horas antes do congresso, eu recebo um WhatsApp, uma foto. Meu pai é dentista e atende comigo aqui em Cascavel, e eu recebo uma foto da peça quebrada. Caso que a gente ia apresentar lá. Caso que a gente ia apresentar no congresso. E foi ali, eu acho que, na realidade, a gente já tinha uma relação legal, mas foi ali que realmente a gente começou a construir essa troca de informações
e também tentar desenvolver todos os dias, ter essa disciplina de entender que às vezes o erro não está só no material, mas o erro está na execução técnica ou também na execução clínica, para tentar aprimorar aquela técnica que às vezes é nos passada, mastigada por uma indústria ou por algum artigo científico que foi feito em ambiente laboratorial. A gente sabe que o ao vivo, né, a clínica ao vivo, ela é mais... O jogo, né? Não é o treino, né? Exatamente. É no jogo que a gente... Então, essas informações, muita gente critica, né? Às vezes o profissional fala, porque de acordo com a minha experiência clínica, eu hoje, com um pouco de experiência, eu valorizo tanto a informação científica quanto a experiência clínica. Sabe? A nossa experiência clínica, ela tem técnica, muito valor. Né, ela tem muito valor. A gente comentou muito sobre isso, né? Sobre esse caso, porque eu sabia que a parte técnica eu tinha seguido à risca e a gente tinha que encontrar onde estava o erro. E realmente tinha vários fatores, né? Várias situações que estavam erradas, né? A gente não encontrou um erro, a gente encontrou várias. Desde a parte de indicação para aquele caso, de como a gente tinha estabelecido, né, o desenho, o ajuste que foi feito na peça. Exatamente. Então assim, a gente aprendeu, mas graças a Deus a gente precisou de um, né? Exatamente. Precisou de um para aprender. E essa é a ideia, a gente tem que aprender com nossos erros, né? Porque aí, se você ficar persistindo... E mais importante, né? A gente ensinar aos outros o que a gente aprendeu com os nossos erros, né? A partir do momento que a gente consegue levar para frente o que eu aprendi com o erro, poxa, eu estou ajudando muita gente, né? Tanto pacientes, quanto técnicos, quanto dentistas. Porque às vezes a gente erra, não tem a humildade para aceitar o erro, estou falando do dentista, né? Quer jogar, às vezes, a responsabilidade nas costas que a maioria das vezes ele é o responsável, eu tô brincando. Ele fala bem de mim só na frente das câmeras. Mas a gente quer transferir essa responsabilidade quando na realidade eu vejo que a responsabilidade ela é totalmente compartilhada. Exato, né? Desde a minha decisão clínica até a execução laboratorial, né, Gilito? Com certeza. Totalmente compartilhado. Eu aposto que eles estão se perguntando, mas que caso que era esse, né? Que material? Vou falar para eles, né? Tá. Porque eu tenho visto bastante gente reclamando, né? Desse tipo de trabalho, que quebra, que fratura. Era uma zircônia monolítica, era uma zircônia pretal, né? Na situação. Segunda geração. A gente refez o caso e está em boca. Perfeito. Porque a gente identificou o erro, né? Identificou a indicação também, né? Foi feito um novo implante, a gente conseguiu se cercar, né, de segurança, né? Então acho que essa é a ideia. Zircônia não é indicado para tudo, metal não é indicado para tudo, né? A gente tem que saber a indicação de cada material e saber que a técnica para se usar com zircônia não é a mesma técnica para se usar com metal, né? Com certeza, com certeza. Embora os resultados sejam aproximados depois, sejam estéticos, a gente não é a mesma técnica, não é a mesma metodologia de trabalho, né? Uma coisa que eu vejo, cara, assim, que eu vejo que você me favorece muito é na questão, você me dá condição de trabalho. Isso eu vejo muita gente reclamando, mas e o meu cliente que não faz isso? Eu acho que isso é comunicação, né? Isso. É questão de comunicação, porque às vezes o teu cliente, ele não sabe que ele está errando. Na consciência dele está fazendo certo. Então, às vezes você precisa tirar um pouquinho de tempo e ir lá mostrar, olha, se a gente fizer dessa maneira, vai ser melhor, né? Eu acho que é o mínimo, né, cara? É o mínimo que a gente precisa. Eu acho que entra a parceria aí, né? E entra a questão de realmente você ter parceiros. O dentista tem um técnico parceiro que muitas vezes pode nos ensinar. Eu sempre falo, ninguém entende mais de materiais restauradores indiretos do que o técnico em prótese. Você pode falar para mim que existem pesquisas científicas, professores que ensinam sobre materiais dentários, mas no frigir dos ovos, quem está utilizando aquilo 10, 12, 15, 20 horas por dia, 7 dias por semana muitas vezes, é o técnico em prótese. Exato. Então, essa parceria de eu entender que o meu técnico ele vai me ajudar na seleção do material, na utilização desse material e assim por diante, e também
existir o outro lado. Muitas vezes o técnico ele não tem um dia a dia clínico e não consegue ter um panorama com as informações que eu passo para ele da dificuldade clínica que eu estou enfrentando, da dificuldade biológica que eu estou encontrando, às vezes até da dificuldade de trato com o paciente, né? E quando existe essa proximidade, quando existe essa troca de informação, e informação eu não estou falando em só ligar para o técnico e contar para ele como é o caso. Eu estou falando desde um bom modelo, desde todas as informações, seja do modelo inicial, seja do modelo de referência, seja no modelo de trabalho, a montagem, um registro de mordida, uma montagem articuladora interessante, fotografias. Todo mundo tem uma câmera na mão, não sei porque a gente subutiliza os vídeos. Exatamente. Então, assim, todas essas informações aliadas a informações, né, clínicas. Gini, então vou fazer esse caso com 4 implantes, com 6 implantes, com 10 implantes, vamos condicionar o tecido, não vamos, assim por diante. E o técnico fala, olha, esse caso vamos direcionar para esse lado, esse caso vamos direcionar para o outro lado. E essa troca de informações ela tem que acontecer. E cada um na sua área, mas trabalhando junto, né, cooperando diretamente um com o outro. Para simplificar, assim, cara, até para o técnico orientar os seus clientes e tal, você acha que é necessário? Você falou ali já, mas só para frisar, né? Você acha que é necessário o dentista ter uma câmera profissional para registrar tudo? Ou você acha que a gente consegue já melhorar muito o resultado somente com a câmera do celular? Comunicação laboratorial é o que é, né? A gente fala muito como um conceito, mas na verdade você dá informação. Exatamente. Se eu fizer um vídeo simples mostrando o meu paciente falando letras F, M, T, V, lábio em repouso, dá um sorriso, Dona Maria, deixa o lábio em repouso, fazer os apontamentos necessários para o técnico entender o que precisa ser modificado ou melhorado, fica muito mais fácil. Muito mais simples. Claro que vamos falar aí de documentação para tomada de cor, documentação para você fazer uma exposição do caso. A câmera profissional ela é insubstituível, não tem o que dizer. Porém, é melhor você ter uma foto de celular com uma escala com todos os limites que ela tem do que nada. Do que só lá anotado na requisição. Então, porque é uma escala, digamos assim, uma escala de prioridade. Por exemplo, você precisa pelo menos mandar a cor, né? Certo. Mas já é melhor uma foto de celular. Melhor que isso, já seria um flash circular. Aí então uma foto de estúdio. Aí então uma escala personalizada. Exatamente. São níveis de exigência. Mas assim, é a partir daí, né? No mínimo, né, cara? Hoje, como a gente falou, você tem uma câmera no bolso toda hora. Então, pô, em vez de ficar só fazendo selfie, né? Exatamente. Vamos utilizar para orientação. Tanto técnico também, porque às vezes você tem um probleminha lá no laboratório que é muito fácil de resolver. Manda uma foto para o teu cliente e mostra, olha só, doutor, eu estou com essa dificuldade aqui e tal. Tem como a gente revisar esse trabalho antes de dar o próximo passo. A partir do momento que você dá o próximo passo, você assumiu a responsabilidade do erro. Eu penso dessa maneira. Eu tenho uma frase que um professor muito importante para mim, o professor Ronaldo Irata, falava direto nas aulas, que era que a ansiedade é a mãe de todos os problemas, né? Então, às vezes, no anseio do dentista fazer aquela moldagem, não foi trocado um pilar. Às vezes, no anseio do técnico tirar aquele trabalho da bancada, foi negligenciado um problema na moldagem do dentista. Alguma coisa que foi constatada, mas às vezes que por questões de produção, prazo ou de organização, normalmente, a gente acaba passando, né? Aí o que acontece? O que a gente vê? Chega no final das contas, todo mundo fica frustrado. Exato. O paciente, porque o resultado não ficou tão legal, o ar está passando, o acúmulo de alimento, a estética não ficou tão legal, o parafuso saiu onde não deveria sair, a peça fraturou porque a saída do parafuso estava num lugar inadequado. Ok, o paciente ficou Isso é previsível. frustrado. Isso é previsível. O dentista vai ficar chateado, porque às vezes
ele não viu aquele erro, porque a ansiedade gerou a decisão. Exatamente. E o técnico, às vezes, viu o erro, mas eu sempre, não teve nenhuma reclamação, eu sempre brinco, né? A gente tem que evitar o vai assim mesmo. Você tem que ter um mantra, uma disciplina de nunca executar o vai assim mesmo, né? E falar para o Giniton, a estrutura não está legal, não aplica. Exatamente. Porque depois de aplicado, tem quantas horas de aplicação em cima? Aí a frustração é muito maior. É muito maior. Exatamente. Você repetir um trabalho que você já fez, sabendo que aquele erro poderia ser evitado, é muito frustrante. Exatamente. É muito frustrante. É triste, não é? Triste, demais. E são trabalhos que são custosos. E é triste assim, eu acho que o mais prejudicado é o paciente, porque ele está numa expectativa tão grande de receber, de ter aquela mudança que a gente prometeu lá no início, né? E é o último a saber, né? É o último a saber. Chega na hora e... É o último a saber, porque às vezes vamos voltar lá para o caso, né? Fraturou um cantilever. Exato. A decisão foi errada por quê? Porque o implante distal estava mal posicionado e nós estendemos um pouco o cantilever. Eram implantes antigos que a gente resolveu não substituí-lo. Decisão clínica ali. Será que dá para substituir? Não, vamos assim mesmo. Houve a fratura, o paciente já com trabalho na boca. A gente estava fora. A gente estava fora. Teoricamente, o paciente super satisfeito, veio a frustração. Por quê? Culpa do paciente que mastigou ou culpa... Coitado. Ou culpa nossa que... Nesse caso, eu acho que é até totalmente compartilhado, né, Gino? Compartilhado e assim... O erro meu na hora de ver o implante, a distância do cantilever, erro do laboratório na hora de desenhar o reforço da estrutura, Exatamente. Erro meu na hora de ajustar a zircônia de uma maneira inadequada, que até então nós não tínhamos o capricho necessário para fazer o ajuste oclusal numa zircônia, que sabe-se que se a gente não ajustar corretamente eu posso gerar uma série de problemas mecânicos nessa zircônia. E a partir de então temos inúmeros casos do mesmo material, com a mesma técnica, com cantilever, né? Porém, até maiores, sem erro. Né? Até cantilevers até maiores, e a gente não teve mais problema. Mas por quê? A gente trabalha numa margem de segurança. Exatamente. Não trabalha mais um pouco melhor o caso. Exatamente. Faz alguns planejamentos reversos, né? Até para a gente já saber. Eu tive uma pergunta agora esses dias, acho que na última live que a gente fez, e vou frisar de novo isso porque é bem importante na hora de fazer o planejamento, seja ele de que maneira for, mas principalmente se você for fazer um enceramento, eu vejo que muitas pessoas utilizam só 2 úpulas ou 3 úpulas para fazer um ponto de apoio, e eu vejo assim, isso você não consegue ser previsível totalmente, né? Você vai ter uma previsibilidade só da parte estética, e a hora que você vai depois selecionar os outros implantes e posicionar eles, vai sair um pro vestibular, ou às vezes fica uma área que fragiliza a peça, e aí onde vai estar o problema, né, posteriormente. Então, às vezes, essa economia, ela é boba, né, é uma economia boba. Então, todas as vezes que vocês forem planejar, planejem com todas as úpulas, né, a gente já ter a previsibilidade. Eu acho o seguinte, né, o planejamento, ele entra, ele faz parte do tratamento. Né? E ele está ali para nos auxiliar. Ele não é um passo a mais que estamos colocando que ele não tem a sua importância. Exatamente. Qual a importância da etapa do enceramento e você ter os úpulas em posição? Naquele momento você já consegue fazer o enceramento da transição dentro gengival, certo? Então ali é onde você vai ter o contato do teu protocolo com a gengiva do paciente, a gente consegue identificar nesse momento se um pilar está muito superficial, se um implante está muito superficial, se esse implante, às vezes, ele impede foneticamente, às vezes, você ter uma estrutura adequada ao redor desse implante. Digamos que o implante foi feito, um caso mais colocado ele mais para lingual, para palatina, e você resolve excluir aquele úcula do teu enceramento. Se você tivesse colocado úcula nesse implante e feito o enceramento, vamos dizer, do desenho da estrutura, na prova desse enceramento você já ia notar, o dentista já vai notar que aquele implante está impedindo o paciente de falar corretamente. Exatamente. E é um dos principais problemas que pode acontecer, 2 implantes anteriores mais para a palatina que vão atrapalhar a língua do paciente. Exatamente. É queixa do dia a dia. E
uma área de compressão, um implante... Você já consegue identificar, né? É o protótipo. Consegue também identificar se é necessário fazer um condicionamento com provisório, se precisa fazer um provisório. Exatamente. Né? Então, não é eu acho assim, não é um protocolo que você não tem como modificar. Você pode modificar ele. Não preciso inserar e já vim com o definitivo. Né? E experiência própria, né, gente? Então, a gente teve um caso também bem emblemático, onde implantes antigos, feitos na época de Brånemark, lá em 1989, 90 mais ou menos o caso, paciente idosa, implantes estavam em boca, não existia condição de substituir esses implantes por questões de saúde da paciente, se optou por manter os implantes e esses implantes estavam muito inclinados, bem posicionados, porém muito inclinados. Exato. O provisório, o enceramento e o provisório que a gente fez na época fresado, com cilindros, ele serviu de professor para mim, ele me ensinou exatamente o eixo de inserção que eu precisaria colocar aquela prótese, as dificuldades que eu ia encontrar no momento da inserção da prótese, e ele me mostrou que mesmo aqueles implantes estando inclinados, eu teria um eixo de inserção para colocar. Feito esse provisório fresado, aí sim, ok, o laboratório fez a infraestrutura que fizemos em Pretal, inclusive, na época, né? No caso da Dona Maria. Uma peça grande, com um bloco de 30 milímetros. Então, assim, são casos complexos, cara. Não são fáceis. E que a gente precisa de informação. Informação. Sem informação é um tiro no escuro, né? É você sair navegando em alto mar sem saber para onde você vai, saber aonde você vai chegar. Né? Exatamente. Então, também é muito interessante, né, Gini? Então, essas informações trocadas, elas vão aperfeiçoando nossos protocolos. Cada caso é um caso, porém existe um método de trabalho. Né? O método ele é aplicado para todos os casos, porém cada caso ele tem as suas nuances, as peculiaridades daquele caso. Né? Só que se a gente não tem esse método, a gente se expõe muito a erro. Exato. E se eu não consigo falar para o meu técnico, olha, Giniton, aqueles casos que a gente fez, o paciente não está conseguindo higienizar. Ou o paciente está reclamando por causa disso. Ou eu não consegui instalar a peça. Ou existem vários feedbacks que eu preciso passar para ele repensar o que está sendo feito e me passar se é possível ou não, ou se a minha concepção clínica às vezes não está correta, né? Independente do técnico, o diálogo, o dentista tem que ajudar o técnico. Uma coisa que eu vejo, que eu recebo muito também, às vezes eu posto uma peça e vem uma pergunta, e a situação da higienização, como é feita? E eu sempre falo assim, olha, essa é uma situação que a gente tem que estar atento previamente. Na hora da instalação da prótese, eu já não tenho mais muito o que mudar, muito o que modificar, né? Então, aí volta a questão da responsabilidade compartilhada, certo? Então, acho que assim, para você promover uma boa higiene para o teu paciente, você tem que condicionar esse tecido. Não é somente na definitiva que você vai... Às vezes a gente consegue melhorar algumas situações e tal, mas tem que vir condicionado esse tecido, né? Se a gente for dividir, né, a gente fala muito isso em aula, isso é um conceito que a gente tem desde lá de trás, quando a gente começou a trabalhar, a gente estabeleceu 3 objetivos principais dos tratamentos. Estético, né, que é o objetivo que o paciente vem nos procurar. Biologicamente aceitável e sustentável. E mecanicamente aceitável e sustentável. Se eu consigo acertar esses 3 objetivos no meu tratamento, eu tenho sucesso. Se eu não tenho 0,1% de qualquer um desses itens, eu não tenho sucesso. Meu critério de sucesso vai de 10 a 0. Exato. Isso significa o quê? Não adianta ter uma prótese bonita e resistente que meu paciente não consegue higienizar, vai trazer problemas sociais, biológicos e de doenças, às vezes, para esse paciente, e tem uma prótese resistente e bonita. Isso não adianta, né? Exatamente. Ou tem uma prótese que eu consigo higienizar e não é estética. Exato. E aí entra informação. Aí entra a gente discutir as limitantes do caso antes. Né? E a informação que o laboratório pode me dar, eu acho que a principal
é o provisório, né, gente? Exato. Então é o enceramento. Não, e assim, eu tenho, cara, eu vejo que às vezes a gente aborta a sequência do caso porque a gente identifica algum problema desse, né? A gente aborta a sequência, já está com tudo, vamos voltar, vamos dar um passo para trás para a gente continuar, né? E aí sim ter um bom resultado, né? Por exemplo, preciso que se troque esse componente, né? Esse intermediário, porque tá muito supragengival. Então, vamos trocar e tal. Então, assim, isso tem que ter uma liberdade, né, para a gente poder identificar, porque às vezes só o técnico não consegue identificar, e às vezes o clínico também não tem aquele conhecimento técnico, laboratorial, e não consegue identificar também esse problema. Então, por isso e a metodologia ela é importante justamente por isso, né? A gente fala em metodologia, que é uma sequência de trabalho estabelecida. Isso é um método, né? Isso. Então, o que acontece? Tem duas situações principais no dia a dia. O caso que já vem com implante e o caso que vem sem implante. O caso que vem sem implante, a gente vai planejar do zero e a gente tem que aproveitar essa oportunidade para não errar. Exatamente. O caso que já tem implantes, a gente precisa avaliar o panorama todo e não sair já troca prótese. Não é uma troca de pneu, né? Exatamente. Eu tenho que tirar essa prótese, avaliar a condição da minha fundação ali, do tecido gengival, da estética, da integração dentro labial, etc, etc. Inclinação desses implantes, posição dos pilares, altura dos pilares. E como eu faço isso? É visual? É no peito? Não. Ou eu vou fazer um enceramento diagnóstico, vamos fotografar, vamos filmar, vamos passar por uma maquete, um protótipo, que é o provisório. E ali sim a gente vai mexer, né? E aí vai mexer. Ali é onde a gente vai planejar. Preciso maior exposição dental, preciso maior suporte labial ou menor suporte labial. É ali que a gente vai mexer, é ali que a gente deve trabalhar, né? Onde a gente tem que gastar energia é naquela hora. Né? O paciente, na verdade, assim, desculpa, o problema, ele é proporcional ao dono dele, né? Às vezes, para nós, aquela flangezinha que está subindo ali, não é nada. Para o paciente, aquilo lá pode ser um inferno na terra, entendeu? Aquilo lá vai incomodar ele. É o lugarzinho que ele não consegue passar o fio dental, ou aquele metal do pilar que está aparecendo, ou o arzinho que está passando. O volume a mais de cerâmica que você deu, que não precisava ter dado, ou o ajuste oclusal. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado na hora que a gente gera um problema, né? Porque o professor Brennemark falava isso. Ele é proporcional. O problema é proporcional. O paciente que tem um dente fraturado, o problema para ele pode ser tão grande quanto o paciente que não tem nenhum dente na boca. Verdade. Então, assim, é proporcional ao dono. Então, a gente tem que ter esse exercício de empatia. Para poder entender, né? Das expectativas, conhecer o paciente, né? Tem paciente que a gente pisa em ovos com ele, né? Para poder atendê-lo da melhor maneira possível. Já tem pacientes que colaboram, né, cara? São realmente pacientes. Exatamente. Então, é complexo, né? E a gente não faz só reabilitação total. A gente fez alguns casos também de reabilitações parciais, né? No meu ponto de vista, para mim, são as mais desafiadoras, são as mais difíceis, né? Eu vejo que a maioria dos meus casos hoje, os casos que me procuram, né, para eu estar fazendo um trabalho personalizado, são casos parciais. Me procuram também para fazer reabilitações totais e tal, mas eu digo, com acompanhamento em consultório, são as parciais. E eu vou te falar, cara, são casos que realmente a gente precisa ter muito mais informação. Quando a gente recebe esses casos parciais, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque são casos, assim, normalmente são pacientes que, além de mais jovens, né? Isso acaba interferindo também na expectativa. Né? E interfere muito. Eu vejo assim que eles chegam são pacientes mais jovens e foram situações totalmente imprevisíveis, né? E aquilo causou um trauma imediato que ele chega destruído, a autoestima do paciente chega destruída. Eu vejo que a gente tem que ter um certo cuidado na hora de planejar, né? Na hora de prometer, né? Sim. Então, assim, na hora de você prometer mesmo, porque nem sempre é possível. Né? Sim. E são casos complexos, porque você tem... A gente fala de interfaces, né? Mas
se a gente fosse falar um termo mais simples, são as emendas, né? A gente tem muito mais áreas de interface entre dente e dente, papila artificial com papila artificial, black space, área triângulo escuro com papila artificial, implante, cicatriz, cicatriz de cirurgia prévia, cicatriz de enxerto, alteração de cor gengival, área de transição, né, que a gente fala bastante, sim, a transição dental, a gengivolabial, né, quando o paciente levanta o seu lábio, a linha de sorriso, aquilo acaba aparecendo. Então, o planejamento ele é diferenciado, ele precisa ser mais cuidadoso, não só a execução, mas principalmente no planejamento. E é, né, indispensável uma prova com protótipo, né, com planejamento. Né, é indispensável. E esse planejamento ele já deve ser caracterizado, né, para que o paciente consiga visualizar o que ele vai receber, né, futuramente. Aí, até um caso dessa semana mesmo, que a gente vai fazer um caso parcial, paciente de 34 anos, sofreu um acidente, aquela história, né? Já vem com 2 implantes, depois eu posso até passar para o Giniton colocar a foto do caso, de repente, mas o paciente ele já veio com uma ideia, e aí entra o compromisso do clínico, baixar a ansiedade desse paciente, que veio com uma ideia de resolver, hoje com CAD/CAM, com odontologia digital, a gente consegue resolver muito rápido os casos de prótese, né? Então ele já veio com uma ideia de que ele não precisaria ficar com provisório. Ele já comprou essa... e ele já vinha até de outras condutas profissionais, vamos chamar assim, outros planejamentos, onde a execução do caso poderia ser feita, a gente chama de direto, né? Aquela coisa sem planejamento. Que hoje a gente, sinceramente, eu não faço por capricho, eu faço por necessidade. Para não errar e para não perder tempo, eu planejo meus casos. Não é porque eu acho que vou deixar o caso mais questão lógica e até monetária. Sim, claro. E o Giniton baixa muito a minha ansiedade nesse sentido. Muitas vezes eu quero pular do enceramento para a prótese. Eu falo, não, esse caso a gente vai ter que condicionar o tecido e vamos ter... Por que, Giniton? Porque senão a gente não vai conseguir uma boa transição gengival. Ok, vamos fazer o provisório. É a experiência, cara, de já ter feito vários casos assim, sabe? Porque às vezes eu vejo que você como clínico, você trabalha de uma maneira que você vê de tudo. Você faz de múltiplas funções. Situações, né? São facetas, são coroas, são reabilitações totais. Restauração. E tem as dentogengivais no meio, mas elas não são a maioria, não é verdade? Não, vamos dizer de 1 a 5%. E às vezes aquele caso que você está me mostrando ali, eu já fiz um muito semelhante para um outro cliente, onde eu tive já todas essas dificuldades, né, dessa ansiedade de terminar antecipadamente o caso e depois eu ter que voltar para trás, né? Então, consequentemente, eu vou te orientar de uma maneira que você consiga entender que é preciso a gente fazer uma prova, identificar se, por exemplo, o caso da Kelly, eram 3 implantes, já veio com uma prótese de outro profissional, eram 3 coroas, né, unitárias com gengiva. Então, você vê, é muito difícil você conseguir uma transição, você conseguir deixar ela imperceptível com aquela maneira que foi feito aquele planejamento. Mas talvez foi o mais rápido, né? Foi o tipo de trabalho mais rápido que poderia ser feito, né? Porque ela tinha sofrido acidente e tudo mais. Não, assim, não estou criticando a situação. Não pode criticar o que foi feito antes. Exatamente, né? Mas quando a gente propôs para ela que a gente teria que fazer uma peça inteira unida, qual foi a primeira reação? Não, porque eu tinha 3 dentes e tal. Mas é que tá, né? O paciente às vezes ele tem aquela nostalgia que ele perdeu, ele lembra só que ele perdeu o dente, ele não lembra das estruturas que vieram com a decorrência dessa perda dental, né? E aí a gente tem que explicar isso, né? A gente teve que fazer porque foi um fragmento que foi perdido inteiro, né? Foi um fragmento... Para contextualizar, a Kelly, o paciente... 28 anos, nos procurou já com os implantes, já com uma reabilitação dento-gengival. Ela havia sofrido um atropelamento com 23, 24 anos e foram feitas inúmeras cirurgias de reconstrução, enxerto, etc. Não conseguiu
alcançar o resultado esperado dessas reconstruções, o que em áreas estéticas é muito comum, porque a reconstrução tecidual ela é interessante, mas em alguns casos a estética desse tecido às vezes ela fica comprometida, né? Principalmente nas técnicas que eram utilizadas antigamente. E a reabilitação dentro gengival que ela nos procurou, ela deixava bastante a desejar. Ela era individualizada, são 3 implantes, né? Eram 3 dentes, e a queixa dela tinha uma linha de sorriso muito alta, é que a prótese ela era quase laranja, né? Exato. Ela não se sentia confortável com aquela prótese. E aí nós propomos para ela eliminar aquela dente gengival individualizada que ela tinha, fazer uma ponte fixa, uma prótese fixa sobre implantes, ancorada em apenas 2 daqueles implantes que ela tinha 3, né? Com o objetivo de tentar melhorar essa transição da área da perda, da lesão, né, do defeito, para a prótese. Porque com 3 implantes ia dificultar, porque esse terceiro implante estava bem superficial. Então, esse foi o momento onde a gente entrou com enceramento, Sim. entrou com provisório. Para poder mostrar para ela, né? O benefício. O benefício que seria. Então, às vezes, esse protótipo é para você comprovar para o paciente que realmente é possível chegar num excelente resultado, sem ser seccionado, né? E qual foi a reação final dela, né? Ela relatou que não parecia que aquilo era uma prótese inteira, né? Toda unida. Por quê? Porque aí vem a técnica de como fazer, de como proceder, de como estratificar em 360 graus um dente e manipular um tecido, né? Tecido em cerâmica, de uma maneira que ele venha mesmo remeter que é um tecido natural. Então, são técnicas, é possível, né? Não é uma coisa que é inalcançável. Mas às vezes o paciente ele tem uma ideia e ele mesmo quer planejar o caso dele. E às vezes ele não colabora com ele mesmo, né? O Juvenal costuma falar sempre que a gente tem que proteger o paciente dele mesmo, né? E realmente é isso que acontece. Por isso que os pacientes eles têm que confiar também no nosso profissionalismo, na nossa experiência, para que a gente possa oferecer realmente o que é de melhor para eles. E a gente fala tanto em gerar valor, né? Eu acho que o projeto gera muito valor para o tratamento, seja na relação técnico-dentista, quanto na relação dentista-paciente, né? Porque isso gera previsibilidade, gera confiança, porque todas as partes envolvidas passam a realmente ver o trabalho, o potencial daquele trabalho, se envolver com o trabalho, e os limites daquele trabalho também. Então, a partir do momento que o paciente ele consegue ter a visualização em boca dos limites e das possibilidades do trabalho dele, ele compra aquilo com muito mais desejo, com muito mais confiança, e aí a gente vê a transformação do paciente dentro da relação. Exatamente. Que eu e o Ginito a gente fala em aula, né? A gente fala que a mudança ela ocorre de dentro para fora. E a mudança ela não ocorre só na entrega do trabalho, ela ocorre na construção do trabalho. E isso gera ainda mais valor na relação do profissional com o técnico, com o paciente. Exatamente. O paciente ele se sente realmente a estrela, né? Eu falo paciente sempre em primeiro lugar, porque quando ele vê a equipe que está comprometida, que está engajada a executar aquele trabalho, mesmo dentro de todos os desafios ali, e isso não precisa ser enrolado, né? Tem que ser objetivo. Documentação, informação, avaliação e execução. A gente não precisa ficar floreando muito. O importante é você realmente executar com qualidade de maneira objetiva. É isso aí, cara. Show. Isso aí mesmo. Né? Mas cara. Mais alguma coisa, cara, que você queria... Cara, se nós for conversar, nós vamos conversar a tarde inteira aí, né? Cara, quero te agradecer pela oportunidade. Quero te reapresentar, né? Que a gente se representou de uma forma... Você é um profissional, cara, que realmente... Muito obrigado. Eu preciso contar um pouquinho do que eu conheço da tua história, do teu dia a dia, né? Desde que eu te conheci aí e tal. Você é filho de um
grande reabilitador aqui da nossa região, né? Dr. Walter Batilani, pai, né? Eu chamo o Walter Batilani pai e o Walter Batilani filho, né? O bate-pai e o bate-filho. E aí, cara, eu conheci primeiro o teu pai, né? Uma figuraça, um cara que tem uma experiência, meu. E, assim, tive a oportunidade de trabalhar, de fazer alguns casos para ele. Até hoje a gente tem uma boa convivência. Ele gosta, né, muito de você. E a gente trabalha em equipe, né? A Bia faz muitas coisas para ele. Então a gente conhece a tua história, né, cara? Então eu vejo que o teu fundamento, ele tá fundamentado em verdade, né? Não é em contar uma mentira, né? Em fazer uma bela história e por trás você ser aquele cara que não se importa com o paciente, não se importa com as pessoas que estão envolvidas com o caso. Então eu quero te parabenizar mais uma vez por isso. Muito obrigado, né? gente. Eu sei do teu compromisso, cara, em aprender, né? Eu acho que você está muito mais comprometido em aprender do que ensinar. Mas você ensina naturalmente. Então, isso é a prova, é essa conversa que a gente teve aqui, né? Muito obrigado. Ele quase deixou falar. Mentira, brincadeira. É normal, mas era para você, pouco, né? era para você falar mesmo, né, cara? Eu queria mesmo que você compartilhasse um pouco para o pessoal entender o que a gente passa, né, no nosso dia a dia. Com certeza a gente vai ter outras oportunidades para falar, né? E te agradecer mais uma vez, cara, por essa parceria e por esse momento aqui, né? Por esse papo que a gente bateu aí. Eu tenho certeza que quem assistir, quem tiver a oportunidade de assistir, vai aprender com certeza, né? Bom. E vai pelo menos repensar algumas situações. Tá? Eu que agradeço, Giniton, não só por hoje, mas assim, pessoal, o Giniton para mim, hoje eu tenho ele como um mentor mesmo, né? Ele para mim, além de amigo, ele é uma referência dentro da odontologia, né? E o que ele estava falando em verdade, como eu tenho essa oportunidade de estar aqui em Cascavel, estar com ele, a rotina dele é maluca, a minha também, mas a gente está em constante contato, a gente se reúne, assa uma carninha, conversa, troca umas ideias. E o que eu vejo, o Giniton escolheu o caminho dele, né? E para mim isso é uma referência muito forte. Eu tenho essa referência enorme em casa também, que é meu pai, mas o Giniton veio assim para me mostrar que nem só as coisas que estão disponíveis no nosso caminho estão ao nosso alcance, né? A gente pode buscar muito, 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 muito além do que está ao nosso redor, né? Então, eu aprendo muito com você, cara. Sim, cara. Não só profissionalmente, no dia a dia. Eu falo que a parte de dentro de Engival é 1% das coisas que eu já aprendi com o Giniton como ser humano e principalmente essa cabeça brilhante, né? Que lá atrás saiu lá do interior do Paraná. Eu também sou do interior, tenho o maior orgulho disso. E hoje viajo um mundo levando o sangue pé vermelho aqui para... isso é muito orgulho para a região mesmo, né? Então eu que tenho que agradecer o espaço aqui, eu me coloco à disposição sempre que você precisar aí, precisar alguma dica clínica, alguma coisa que a gente vem vivenciando com novos materiais, com novas tecnologias, eu estou aí para ajudar. Isso, e um abração para todo mundo aí. Eu sei, você sabe que isso tudo é recíproco, cara, admiração, como profissional, como pessoa, você sabe que isso é recíproco. E deixar meu agradecimento, né, a todo mundo que acompanha. Obrigado pessoal. O cara me deixou até meio sem palavras aqui, tá? Pessoal, vocês curtiram esse conteúdo? Se vocês querem saber mais sobre esse tipo de conteúdo, deixa o like aí embaixo, tá? E deixa o teu comentário. E nos sigam aí nas nossas redes sociais. Até a próxima. Um abração.